Vamos falar hoje sobre esse grande herói da fé chamado Moisés. Moisés viveu 120 anos e a sua vida foi dividida em 3 etapas de 40 anos. Nós vamos falar hoje sobre a primeira etapa da sua vida, do nascimento até os 40 anos de idade. Mas vamos conhecer um pouco da sua origem, a origem do seu povo. Aí está o patriarca Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel, que eram seus 12 filhos, no qual um deles, chamado José, tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito. E lá Deus o abençoou tanto que ele se tornou governador do Egito. E aí é o momento em que o seu pai Jacó, após mais de 20 anos, pensando que o seu filho estava morto, o reencontra como governador do Egito. E esse é o momento em que há esse grande reencontro, essa emoção de um pai rever o seu filho que pensava estar morto depois de muito tempo. E aí o povo de Israel se estabelece numa terra chamada Gósen, em que o faraó determinou para que eles vivessem, plantassem, criassem os seus gados, criassem as suas ovelhas, vivessem ali. E essa honra dada a José foi porque José, através da revelação do sonho do faraó, que Deus revelou a José, o faraó deu essa honra a José por ele ter salvado o Egito da grande fome. E aí toda a família de José é levada para o Egito para escapar também da fome. E nessa família tinha um dos filhos de Jacó que se chamava Levi, de onde veio a tribo dos levitas. E aí começa a história de Moisés. Moisés é filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi. E Moisés, que foi escolhido para ser o libertador do povo hebreu, nasceu numa época em que o faraó tinha decidido matar todos os meninos hebreus, até 2 anos de idade. Isso é parecido com a história de Jesus, que também Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque é a história do libertador. Então sua mãe, Joquebede, tem uma atitude de muita fé. Ela coloca Moisés dentro de um cesto e coloca ele no rio Nilo, para que Deus cuidasse de Moisés por ela, porque ela havia escondido Moisés por 3 meses em casa, mas a perseguição do faraó era tão intensa que ela não podia mais escondê-lo. Então ela fez um cestinho e colocou Moisés dentro desse cesto e colocou ele no rio Nilo. E Miriam, sua irmã, foi acompanhando o cestinho por onde o rio o levava. E naquele dia saiu a se banhar a filha de Faraó. E de repente ela vê um cesto e manda trazer até ela. E quando chega perto que ela abre, tem ali um bebezinho dentro do cesto. E ela o chama de Moisés, porque da água o tirou. Então vem Miriam, irmã de Moisés, e oferece uma ama de leite para o menino. A princesa aceita e ela vai correndo chamar sua própria mãe, Joquebede, para cuidar. Olha o que Deus faz, né? Deus tem seus planos. A própria Joquebede criou Moisés até uma certa idade e depois de desmamado, o entregou para a filha de Faraó. E aí ele foi criado num palácio como um príncipe do Egito. E assim ele foi criado como um neto
do faraó do Egito. Então Deus fez desta forma para que ele aprendesse e tivesse uma mentalidade de livre e não uma mentalidade de escravo, para que pudesse se impor perante Faraó naquele tempo. E agora chegamos à vida adulta de Moisés e ele vai várias vezes ver como estava o seu povo sofrendo na mão dos egípcios. E nessa época ele já era consciente de que ele era um hebreu. E ele estava ali em meio às obras com os escravos e em algum momento ele vê um egípcio maltratando um do seu povo. E ele tem um ímpeto de fúria e ele não aguenta. Ele acaba não ficando parado, não consegue ver aquela cena de sofrimento, de maus tratos, de tortura com um do seu povo. Então ele simplesmente parte para cima do soldado egípcio e o mata. E nessa que ele acaba matando o soldado egípcio, ele enterra o corpo desse soldado. E essa situação toda é descoberta, né? Um próprio hebreu começa a dizer que viu a cena dele matando e enterrando um corpo do egípcio. E aí Moisés foge para o deserto.